Quero saudá-los com a paz do Senhor, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa fazer parte da sua vida, possa repousar em seu coração, em todas as áreas da sua vida. Eu quero neste momento, mais uma vez, trazer para vocês aqui um vídeo de reflexão da palavra de Deus. Eu sei que alguns de vocês já estão aí acessando meus vídeos, ao meu canal, alguns já se inscreveram, e você pode também se inscrever. Você que só está assistindo, você pode se inscrever, porque eu estarei aqui postando alguns vídeos, acredito que muito interessante, de repente até didático para você que gosta de ler a palavra de Deus e aprender sobre a palavra de Deus, porque os meus vídeos, a base maior é a palavra de Deus, e eu tenho um prazer enorme, estou sempre vendo pessoas dizendo que estão assistindo, que estão gostando, e é um prazer saber que Deus está falando ao seu coração e trazendo às claras alguns assuntos muito importantes, porque a Bíblia é um mar infinito de descobertas da revelação de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de trazer para você aqui uma série de vídeos que farei com relação à salvação. Eu sei que a salvação pode ser estudada de vários ângulos, vários versículos da Bíblia, textos que você pode ler e falar sobre a salvação, mas eu gostaria de trazer aqui vários vídeos falando sobre a salvação, em uma ordem. Vou procurar aqui seguir uma ordem cronológica. E esse é o primeiro vídeo que eu vou estar trazendo para você aqui, o primeiro passo da salvação. Vários educadores, palestrantes, conferencistas podem fazer a salvação em vários passos, e aí cada um tem a sua forma. Mas eu quero aqui trazer para vocês aqui, cada vídeo, um passo sobre a salvação. E gostaria de tomar por base esse primeiro vídeo, que fala do primeiro passo da salvação aqui em João 3,16, que é o versículo que vocês bem conhecem, que diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo bastante conhecido por nós que gostamos de pregar, de evangelizar, de trazer uma mensagem evangelística. Então é um texto bastante conhecido de todos. E eu gostaria, nesse primeiro vídeo aqui, fazer um paralelo que a gente bem conhece quando se fala de mundo, e aí a gente fala também de Egito, que é um tipo um símbolo do mundo. Eu gostaria de usar aqui Egito versus mundo, ou mundo versus Egito, e dizer para você que nós vamos aqui estar utilizando o primeiro passo da salvação. Como que acontece a salvação? Porque nós vemos que nós estamos lá no mundo, e aí Deus ele nos chama lá do mundo, E aqui eu vou fazer a mesma coisa, exemplificando o mundo com o Egito. Por quê? Porque, usando aqui o Egito, o povo de Deus, eles foram para o Egito. Jacó chega ali no Egito, e aí nós vamos ver que na história fala que ele chega ali, eram 75 almas, quando Jacó ele chega ali junto com seus filhos. José então mandou buscar o seu pai Jacó. Depois de ter estado no Egito, todos conhecem a história, José foi governador, e aí havia seca, e eles foram para o Egito. Então quando chega no Egito, chegam ali 75 almas, e o povo vai para o Egito com uma promessa. José sabia da promessa que o povo tinha. E nós, falando do Egito, o povo que estava ali no Egito, os filhos de Jacó,
eles entram ali com uma promessa de Deus, de sair dali para herdar uma terra. Mas eles passam ali 400, 500 anos. E é bem verdade que muitas pessoas, eles foram vivendo ali, levando a sua vida. E é tanto que, depois desses 400 anos, o povo ali dentro, todos que estavam vivos agora, depois de 400 anos, é bem lógico sabermos que nenhum deles foram aqueles que entraram. Aqueles que entraram, todos morreram ali. Então nós sabemos que ao passar da história, ao decorrer do andamento da história, se a promessa não vem, aqueles que receberam a promessa vão morrendo e a sua genealogia então que vai receber a promessa. Mas para que a genealogia, os filhos de Jacó recebessem a promessa, eles precisavam crer na promessa, eles precisavam conhecer a promessa. Mas os 400 anos passavam e é bem verdade que aqueles que ali ficavam, eles não tinham tão de perto aquela promessa, porque 400 anos passaram e esses últimos anos que eles estavam lá, todos nós sabemos que eles passaram a serem escravos. Eles entraram ali como hóspedes especiais, tiveram ali uma terra fértil para habitar, mas aí ao passar do tempo o faraó morreu e o faraó seguinte, eles quiseram então escravizar o povo de Deus. Então, quando chega os 400 anos, eles estavam ali escravizados. E ali, alguns, com certeza, por estar naquela vida, de repente não acreditavam nem na promessa mais. Então Deus, Ele sempre dá um jeito de trazer à memória o projeto dele, se revelar para os seus filhos, ao qual ele prometeu. E nós vamos ver aqui que, próximo à saída do povo do Egito, Deus começa então, primeiro ele manda Moisés, busca Moisés lá das terras de Midian, depois de Moisés ter fugido do Egito, para não morrer. Ele volta, dizendo então que o povo sairia dali do Egito. E Deus então começa a se revelar, tanto para os que tinham a promessa, que era o povo de Israel que estava no Egito, como aqueles que também não participavam da promessa, mas estavam ali convivendo com a pregação de Moisés. Moisés vem dizendo que ele iria tirar o povo dali do Egito, porque tinha uma promessa, um projeto de Deus. Então Deus ele começa a se revelar. Como que Deus começa a se revelar? Nós vemos que Deus então diz para Moisés falar para Faraó que o povo sairia do Egito, para ele deixar sair. Porque se ele não deixasse, Deus iria tomar providência. Então, quais são as providências de Deus? Deus, então, começa a mandar as pragas. E cada praga era Deus se revelando o seu poder, Deus revelando para o povo o que ele poderia fazer. Então, nós vemos que foi a primeira praga, e o povo de Israel, que estava ali até então, alguns que estavam longe do conhecimento da promessa, eles começam a ver realmente que Moisés chegou ali e o que ele estava dizendo em nome de Deus estava acontecendo. Então Moisés fala da primeira praga. O povo, quem sabe, não acreditou muito, mas a praga aconteceu. E aí Moisés, Faraó tem o seu coração endurecido, e aí vem a segunda praga. E Deus vai se revelando para o povo, e os egípcios também começaram a ver que realmente existia um Deus poderoso, que Moisés tinha chegado ali para
falar para o povo de Israel. E aí Deus ele começa a se revelar, trazer a memória, tanto para o povo que estava ali, que há 400 anos estavam ali, agora sendo escravizados. E Deus ele começa a se revelar para o povo. E cada praga, Deus, era como se Deus se aproximasse mais do povo. O povo começou a acreditar. A primeira praga, a segunda, a terceira. E Deus vai se revelando e mostrando o seu poder. Por quê? Porque o povo antigamente, os seus pais falavam de Deus, eles só acreditavam porque ouviam os pais falar. Mas agora eles viam que realmente havia uma ação de Deus ali no Egito. As pragas que Moisés estava dizendo para Faraó que viria, estava vindo. E não foi uma só vez. Foram 10 pragas. E com certeza aqueles que estavam sem querer acreditar, começaram a acreditar. Realmente Moisés é um enviado de Deus. E esse Deus realmente ele tem uma promessa na nossa vida. Então agora, como eu estou fazendo um paralelo com o Egito e o mundo é a mesma coisa. Deus, ele tem um projeto na vida de todos os seres humanos. Deus, ele tem um projeto. Deus, quando fez Adão, Deus, ele fez com um projeto. Esse projeto de Deus, ele não caiu por terra, ele vem vindo. Então Deus, ele no mundo, ele começa então a falar com a sua criatura, através de um evangelismo, de um folheto, através de uma pregação na televisão. Então o camarada que está lá no mundo, de repente ele passa na televisão, ele vê alguma pregação, passa na rua, numa praça, vê. Então ele começa então a ver realmente, olha, eu vejo falar de Deus, passei ali na praça, vi um crente pregando. Deus ele começa a se revelar aos poucos para o camarada que estava no mundo, de repente nas baladas, nas drogas, nos vícios, no adultério. Deus, de uma forma ou de outra, ele começa a se revelar para a pessoa. Todas as pessoas que hoje estão na igreja, que aceitaram Jesus, Deus ele foi se revelando para elas. Num versículo, numa frase, num testemunho de um crente. De repente trabalhou com um crente, então Deus ele procura se revelar para a pessoa. Você que é crente, que está me ouvindo, Deus ele começou para se revelar para você. Aos poucos você foi vendo. De repente um parente, de repente um irmão, de repente alguma coisa que você viu, um protesto. Deus ele começou a se revelar para você. Então Deus ele começa a se revelar e aí você começa a ver que esse Deus que as pessoas falam, ele existe e ele tem um projeto. E ele vai falando no seu coração, no coração daquele que está lá no mundo, e ele começa então a sentir que realmente existe um Deus que se importa com ele. Um Deus que o criou, um Deus que sabe de tudo. E é interessante que o primeiro passo é esse. Deus ele vai se revelando. Nós sabemos que Jesus, antes dele vir buscar a igreja, o evangelho precisa ser pregado aos 4 cantos do mundo, para que Deus possa se revelar para as pessoas. Certo? Então, voltando para o Egito, teve as pragas. Cada uma dessas pragas nós podemos usar como uma forma de Deus ir se revelando, tanto para o povo dele, que havia entrado ali no Egito, que tinha um projeto, e agora com os egípcios ali também. É tanto que alguns deles saíram junto com o povo, quando o povo saiu do Egito. Mas aí o primeiro ponto da salvação, quando nós falamos das 10 pragas, Deus ele foi se revelando, e a maior revelação foi quando realmente chegou a última praga. Deus falou, olha Moisés, eu vou mandar a última praga no Egito. Essa vai ser a minha maior revelação para esse povo, para tirá-lo do Egito. Com esta revelação, demonstração de poder que eu tenho, tanto no Egito como em todo mundo, vai ser o ápice da minha revelação para tirar o povo do Egito. Qual foi esse ápice? Qual foi essa última praga? O primogênito. A morte do primogênito.
E todos nós sabemos que o primogênito significa Jesus, aquele cordeiro que eles tinham que comer na ceia. Ele pediu para, vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, todos pegarão, e esse cordeiro, o seu sangue, vocês colocam nas vergas da porta, porque à meia-noite eu vou enviar um anjo, e quem não tiver com as vergas das portas, com o sangue do cordeiro, vai haver morte na sua família. O primogênito vai morrer. Então o ápice para que o povo saísse, olha, Deus ele falou ainda o tempo, meia-noite. Então meia-noite, nós sabemos muito bem que meia-noite é quando um dia acaba e começa outro. E quando nós falamos do mundo, o mundo, a maior revelação para aquele que está no mundo, quando realmente acontece a meia-noite na vida dele, é quando ele começa a ver o Evangelho, começa a ver, começa a ouvir, começa a perceber, a palavra vai entrando no coração, mas a revelação maior é quando esse camarada que está no mundo, cego pelo entendimento, que a pregação a Deus se revela através da pregação da palavra, na boca de um pregador, de um evangelista, e ele começa então a ver Cristo na cruz do Calvário morrendo por ele. Quando ele começa, em todo o maranhasmo da sua vida, a enxergar que realmente Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, e ele começa, pela pregação, ele vê nitidamente aquilo. E aí não tem jeito. Aí ele se rende, porque Deus já começou a se manifestar e agora Deus abre a revelação dele para esse indivíduo que está no mundo perdido, e agora os olhos dele são abertos e ele vê quem? O primogênito, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Então quando a mensagem é pregada, que ele chega no ápice, que o ápice da mensagem da pregação para a salvação é quando você consegue pregar e a pessoa consegue ver que realmente Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar o pecado. Então ele não tem outra opção a não ser levantar a mão e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então o primeiro ponto da salvação que eu falei para vocês agora é esse. Deus ele vai se revelando ao indivíduo, até quando o indivíduo tem os seus olhos abertos e ele consegue entender que Jesus amou de uma tal forma, de uma tal maneira, que foi crucificado em uma cruz no lugar dele. Derramou o seu sangue, foi chicoteado, colocou uma coroa de espinho na sua cabeça e ele foi crucificado inocente, mas se colocando no lugar do pecador. Quando ele tem essa revelação, então ele aceita Jesus como Salvador. E aí acontece o que aconteceu no Egito. À meia-noite acontece na sua vida. Por quê? Porque a partir daquele momento começa uma nova vida, uma nova trajetória. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo quando o pecador se encontra com Jesus. Foi assim na vida dos povos do Egito. Eles estavam ali sendo escravizados, chicoteados, mas à meia-noite, depois que eles comem a carne do primogênito que foi morto, que simboliza Jesus, eles estavam saindo da escravidão do Egito e dando o primeiro passo para uma grande jornada onde estava lá na frente esperando a Canaã, a terra prometida de Deus. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou deixando para você da salvação. Deus vai se revelando, quando chega no ápice da revelação, que é Cristo na cruz do Calvário, a pessoa levanta a mão e se entrega a Jesus Cristo
e tenham o seu nome escrito no livro da vida. Você que já é crente, continue comigo nos vídeos que eu estarei trazendo os demais passos da salvação. E você que não aceitou Jesus ainda, eu espero que a palavra de Deus vá se revelando a você de uma tal forma que você consiga ter os seus olhos abertos, a sua mente limpa para ver Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por você, pagando pelos seus pecados, uma dívida que você não podia pagar. Aí não tem uma outra coisa a fazer a não ser se entregar a Ele. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus continue falando no seu coração grandemente. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, porque eu estarei falando uma série de vídeos sobre a salvação. Esse foi o primeiro ponto. Nós paramos aqui quando a pessoa consegue ver Jesus na cruz do Calvário e aí então ele aceita Jesus. Mais passos virão e nós estaremos juntos. Um beijo no seu coração, que Deus lhe abençoe e lhe guarde.